Meu Deus, glória a Deus, né, gente? Amém. Nossa, meu coração... Calma. Eu tenho que acalmar, né? Mas toda glória, toda honra para o meu Deus. Se eu sou o que eu sou hoje, faço das minhas palavras as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, se eu não me engano, que ele disse que tudo que ele se ele é o que ele era, apóstolo, que muitos julgavam que ele não poderia ser apóstolo, e se ele era apóstolo é porque é pela graça do Senhor, e tudo que ele tinha é pela graça do Senhor. Então, é tudo pela graça de Deus. Eu agradeço, meu Deus, meu Senhor, obrigado. Amém. Gente, houve uma pequena trollagem da parte de Deus, né? Tá? Para quem sabia a síntese do que eu ia pregar, o Gabriel. Gabriel, ele já sabe, né, Gabriel? Mas não foi tudo não, né? Foi só uma parte, né? Gente, hoje eu vim tratar de um assunto que é muito comum no meio do cotidiano cristão, é sobre fé. E para mim é um dos assuntos que mais me chama a atenção, é um dos assuntos que mais faz o meu coração ele tremer, ele se sacudir mesmo, porque eu amo esse tema. Nessa semana, Jesus ele me colocou, nessa semana passada para essa, Jesus ele permitiu com que uma prova acontecesse na minha vida, e ele desenvolveu uma fé específica dentro de mim. Quando eu estava em casa, eu li uma passagem, nesse mesmo capítulo que eu acabei de citar para vocês aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, e um versículo me chamou muita atenção, que o apóstolo Paulo ele faz a comparação entre a nova vida de um cristão com o nascimento de uma árvore. Assim, a gente sai pela rua e a gente vê tantas árvores, né? E a gente tem a tendência de desprezar, não dar o valor que aquele símbolo pode trazer para a gente, pode nos ensinar. Mas o apóstolo Paulo me fez pensar, sabe? Quando você pega um grão, ele é imensamente diferente do tamanho da árvore que esse grão vai gerar um dia. O grão é menor do que um polegar do seu dedo. Sério, eu queria que você pensasse um pouco nisso. Dá para pensar como uma transformação da natureza de um grão. Ela é tão grande porque ela sai daquele aspecto, daquele físico do grão, daquela coisa minúscula, para se tornar uma coisa gigantesca, com raízes, com caule, que vai produzir vários outros grãos, vai produzir folhas, vai ficar muito forte, vai crescer. Você vê o tamanho da transformação. Eu acho que isso não te choca tanto, mas deveria chocar, porque quando o apóstolo Paulo ele lança essa palavra, ele diz que é semelhante à transformação da vida do cristão quando ele encontra Jesus. Meu Deus do céu, Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos recapitulando. Grão, olhe para o seu dedão aí. Olhe para a unha do seu dedo midinho, pronto. Olhe para a unha aí. Tem gente que tem uma unha grande, né? É um grão de uma jabuticaba, né? Mas tem gente que tem uma unha bem pequenininha, que é um grãozinho de feijão. Gente, olha para a sua unha. Lembra da árvore que você viu. Eu estava estudando um pouco sobre as árvores. Sabe qual é a árvore mais antiga do mundo? A árvore mais antiga do mundo é uma espécie de pinus. Ela tem 5.000 anos. Não, você não entendeu. Sabe por quê? Sabe que é 5.000 anos? É desde os primórdios das nossas civilizações antigas. Desde a Mesopotâmia. Meu irmão, ela viu Jesus vir à Terra. Você consegue entender isso? Não, eu estou querendo te falar da grandeza de uma árvore. Ela subsistiu há milênios. Olha de novo para o tamanho da tua unha. Lembra dessa história que eu te falei? Olha a diferença. Essa é a mesma dimensão do que Deus ele começou a realizar em você quando você aceitou Jesus.
É interessante, um dos escritos de Martinho Lutero, ele disse o seguinte: na realidade agora eu posso ser pecador, mas diante de Deus eu sou eterno. A gente agora não está vendo, mas existe um verbo que está sendo conjugado no gerúndio, que é o verbo da transformação. O Senhor, Ele está nos transformando. Assim como uma árvore que ela não sai do estágio de grão, né, centímetros, milímetros, para o estágio logo de uma árvore grande que subsiste a eras, assim também Ele está trabalhando em nós. A partir do momento que você exerceu a sua fé, aceitando o sacrifício do Senhor como salvação da sua alma, ali o Senhor iniciou a transformação das nossas vidas. Foi naquele ponto ali que Ele iniciou essa transformação, e nós fomos transformados para vivermos uma vida pela fé. O nosso reino, ele não é material, o nosso reino, ele é espiritual, que um dia vai acontecer uma simbiose. O que é isso? Uma mistura, eles tomarão o mesmo caminho, o mesmo rumo, céus e terra serão um, haverá uma simbiose, uma mistura. Mas o nosso reino é um reino espiritual, é o reino do sobrenatural, e para que nós venhamos a acionar tudo aquilo que o Senhor nos deu, a palavra de Deus diz que tudo é nosso. Tudo é nosso. Ele já nos deu todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestes. E eu sei que essa palavra, ela tem um efeito gradativo na vida de cada um de nós. Nem todos nós temos o mesmo nível de fé. Na bateria de fé, alguns estão bem calibrados, outros nem tanto. Mas nem por isso o Senhor te condena. A intenção do nosso Deus é desenvolver a fé em nós. O que acontece? Eu quero, como meu primeiro tópico aqui, após essa introdução, eu queria falar para vocês que às vezes eu assemelhei, né, a vida do cristão, a transformação, seguindo aqui a linha de pensamento do apóstolo Paulo, a uma árvore. E não só o apóstolo Paulo compara o ser humano como uma árvore, né? Aqui no caso um grão, mas também Davi, nos Salmos também compara. E uma coisa me chamou a atenção, quando Deus estava me entregando essa mensagem, o Senhor me disse que existe um problema. A verdade da vida dentro de nós, ela já é indiscutível, ela existe, tá? Jesus, Ele nos gerou, você aceitou a Jesus, Ele nos gerou, mas existe um problema, e Deus, Ele me fez pensar no bonsai. A primeira imagem, que até leva o nome do primeiro tópico, é criados num vaso. A palavra bonsai, ela vem do chinês e significa plantado no vaso, plantado em vasos. Essa é uma técnica chinesa que foi aprimorada no Japão, que faz com que árvores que sejam de 5, 6 metros de altura, elas sejam reduzidas a centímetros ou até mesmo 1 metro de altura para ser criada dentro de um ambiente doméstico. E essa técnica, ela consiste em poda de raízes, e inicialmente ela foi desenvolvida para ser somente algo ornamental e não algo que frutificasse. Quando o Senhor, Ele me fez pensar, Ele disse assim: filho, tem gente que nasce, tem gente que me aceitou, mas são pessoas que permitem com que suas raízes sejam podadas. Uma árvore daquela dali, ela pode chegar a 6 metros de altura, mas não está dentro de um esquadro doméstico, mas essa árvore, ela chega a mais ou menos 1 metro de altura. E muitas vezes acontece isso com os cristãos. O Senhor, Ele nos transformou, mas o nosso cotidiano de exercício de fé, às vezes não é tão pleno. Não é pleno. E faz com que a nossa vida, ela seja atrofiada. Ela seja simplesmente algo ornamental e não algo que frutifique. O Senhor, Ele nos criou, Ele nos comissionou para que a gente desse frutos. E tem alguns porquês que a nossa fé, ela é tão minada desse jeito, e a nossa maturidade, ela não alcança rapidamente o seu crescimento. É uma fé baseada nos 5 sentidos. Ela teve a sua causa na escolha de Adão e Eva. Num dos fatores que Gênesis 3 conta, que Adão e Eva,
eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única árvore que o Senhor disse que não era para comer, ou seja, o que levou eles a desobedecer, uma das coisas foi que a árvore era bonita e agradável aos olhos. A Bíblia diz que o cristão não é guiado por vista, e sim guiado por fé. Aí você vê que lá no início, em Gênesis, em Adão e Eva, o diabo ele tem êxito em distorcer aquilo que o Senhor chamou o homem para ser. Ao invés do homem ser guiado pela fé, acreditando em Deus, agora não, ele é levado e é seduzido pelos olhos. A Bíblia diz que Adão e Eva olharam para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela era agradável, ela era desejável aos olhos. Aí você vê hoje em dia o que acontece com muitas pessoas. Quando as pessoas veem o mal apresentando-se diante dela, ela vai logo tremer as bases, ela vai logo ser guiada por aquilo que está vendo. Quando ela vê que ela está começando a sentir uma dor, e ela diz, meu Deus, que dor é essa? E aquela dor começa a levar os sentimentos dela a ficar preocupada, e quando ela entra dentro de um consultório médico, talvez ela saia mais doente do que quando ela estava antes. O médico dá um diagnóstico, meu Deus, isso é um câncer, a pessoa sai de lá aterrorizada, pronto, eu irei morrer. E sinceramente, eu não estou condenando ninguém, pelo contrário, eu estou só apenas explanando aqui o que acontece. Acontece ou não acontece isso, gente? Não, eu estou falando só com o pessoal aqui da frente, acontece ou não acontece? Acontece. Então as pessoas, elas se deparam com algumas situações, e elas são guiadas por aquilo que é mais sensível. A ordem era ser guiado pela fé, agora os homens são guiados pelos 5 sentidos. Acreditam mais numa palavra que a sua audição possa captar, acredita mais naquilo que a sua visão pode captar, acredita mais naquilo que o seu tato pode sentir, acredita mais nisso. Só que nós acreditamos, eu acredito que nessa nova vida que nós temos em Cristo, o Senhor ele está começando a gerar uma transformação, uma regeneração. Por que a Bíblia fala sobre um lavar regenerador do Espírito Santo? Porque você originalmente foi criado para confiar estritamente em Deus, para a sua vida ter como bússola a palavra do Senhor, e não a palavra de outras pessoas. Não que outras pessoas você vai menosprezar, mas o que tem que determinar o norte da tua vida é a palavra de Deus. Amém? E às vezes os diagnósticos dos médicos valem muito mais do que a palavra dada por Deus, ou seja, a tua audição captou o que um homem falou. Enquanto você que é um crente, está aqui lendo a palavra e diz assim, Jesus, ele amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo que enviou Jesus, e na missão de Jesus aqui na terra você vê que ele curou muitos. E quando você vê esse testemunho, quando você vê essa verdade, nossa, aquilo queima o teu coração. Mas quando aparece um problema, a qual você precisa exercitar a sua fé, você estanca. Você para, você retrocede. Mas não se preocupe não, meu irmão, tem uma palavra hoje que vai mudar essa prática. Se você tem essa prática, ela vai mudar. E se você não tem, Deus vai fortalecer a fé que está no teu coração. Por isso que eu falei, Deus ele me trollou hoje, porque o pastor falou um pouco sobre palavra liberada, que junta isso tudo, junta sobre fé. O segundo ponto que eu tenho para falar é sobre a fé. E uma coisa que eu escutei, que me chamou muita atenção, foi o exemplo de Deus. Nossa, se você olha assim e diz assim, Deus ele não tem fé, porque a fé é atirar no escuro. Não é. Tem pessoas que pensam de forma errada sobre fé. Não é. Nós temos um exemplo de Deus. O que Deus fez? Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele cria todas as coisas. E em Isaías fala que Deus ele criou a terra para a terra ser habitada. Não vou entrar muito sobre teorias que envolvem Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, esse não é meu foco. Mas eu quero só te dizer o que foi que aconteceu.
Se você olhar para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, você tem que entender que houve uma destruição. No versículo 1 fala que Deus criou todas as coisas. Em concordância com outras passagens bíblicas, fala que Deus, Ele não criou a terra para ser desabitada. E tudo que Deus cria é lindo, é harmonioso, ok? Então não é destruição. Mas já no versículo 2, nós temos duas palavras no hebraico, tohu e bohu, que significa devastação e assolação. Então aconteceu uma desgraça sobre a face da terra, que a Bíblia diz que as águas cobriam a face da terra e o Espírito Santo pairava sobre as águas, e havia trevas na face do abismo. E havia trevas no abismo. Sabe qual é o exemplo que Deus ele nos ensina hoje? Que quando Deus ele vai diante daquelas trevas, Ele não diz, nossa, quantas trevas, né? Jesus não diz, né? Nossa, que trevas, né? Essa? Nossa, muito escuro aqui, né? Acende a luz, né? Jesus não fala isso. Jesus ele não ressalta as trevas, ele não faz com que as trevas se expandam, pelo contrário, ele faz com que as trevas sejam exauridas pelo poder da sua palavra proferida. O exemplo de Deus diante das trevas da sua vida, você não tem que dizer quantas trevas tem lá, você tem que dizer, haja luz, como o Senhor falou. Como o Senhor falou, esse é o exemplo de Deus, e esse exemplo Deus também imprimiu no homem. A gente vê a exemplo que está escrito em Ezequiel 37, Deus pegando na mão ali, eu acredito que ensinando como um pai bondoso, segurando na mão do profeta e dizendo, olha, esses ossos secos, eles podem ter vida, esse montão de ossos secos podem ter vida. E o profeta disse, tu sabe, Senhor, né? Que nem a resposta do nosso querido irmão Ziel. Tu sabes, mestre, né? É o famoso Miguel. E quando ele fala aquilo, Deus diz, se tu abrir a tua boca e tu profetizar, os ossos eles voltarão aos seus lugares. Será criado nervo sobre os ossos, pele sobre ele, eles se levantarão como um exército forte. E o Espírito virá sobre eles, eles terão vida. Gente, é sobre a morte, não é sobre apenas uma pessoa, um montão de ossos. Olha o que é que Deus está fazendo, ensinando o homem a utilizar o poder da palavra, que é imbuída de fé, que é cheio de fé. Quando eu vejo isso, eu vejo que Deus, ele me faz lembrar o que a palavra de Deus fala em Provérbios, que na boca do homem existe poder para a vida e para a morte. Deus, ele se deparou, imagina só você num plano cósmico, num problema em escala universal, que era o que Deus enfrentou. Mas sobre as trevas o Senhor disse, haja luz. Da mesma forma Ele quer que nós nos comportemos. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Semelhantemente, nós morremos porque o primeiro Adão, quando veio, ele morria, ele introduziu o pecado na terra, mas a Bíblia fala que o segundo Adão, ele deu a capacidade de eu e você usufruirmos também dessa autoridade, porque ele tem a capacidade de restaurar essa autoridade que ele nos concedeu. Então eu quero falar para vocês, eu vou mandar você botar a língua para fora não, porque senão vai ser um escândalo para mim aqui que eu estou vendo vocês, né? Mas existe poder na sua boca, meu querido, existe poder na sua língua. O apóstolo Tiago fala o seguinte, ele disse que assim como o leme, que é um instrumento tão pequeno comparado com o tamanho de um navio, assim é a nossa língua. Existe poder para a vida e para a morte. Uma das características também da fé é a missão do filho. O que foi que o filho veio fazer? A Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 29, que a obra de Deus é fazer com que a gente creia em Deus e na qual Ele enviou. O que é isso senão vida eterna? Vida eterna, gente, sinceramente, existem promessas, existe um universo orbitando ao redor da tua cabeça, que te garante você ser curado, que te garante você ter sucesso na tua vida, que garante você, como o pastor falou, por que isso muitas vezes elas não são acionadas sobre nós? Porque falta acionar um gatilho da fé.
Se você entender que Deus não apenas entender, mas exercitar, meu irmão, você vai ver o que o Senhor pode fazer e o que o Senhor quer fazer. Eu falei aqui, quando eu comecei o tópico da fé, eu falei sobre que Deus, ele era previsível. Às vezes quando a gente olha para Deus, nossa, Deus ele é surpreendente, beleza, mas ele é um Deus previsível. Ai, quer dizer então que tu vai saber o que ele vai fazer. Isso aí, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se eu bater, ele vai abrir. A Bíblia diz que se eu ligar no céu, se eu ligar na terra, ele vai ligar no céu. E se Deus é um Deus previsível? Sabe, vamos tirar essa mentira da nossa cabeça em pensar que Deus, não, a fé aqui eu vou fechar os meus olhos e dar um tiro no escuro, meu Deus. O que será de mim? Não, meu irmão, Deus ele é previsível. Sabe de uma coisa? A fé é uma coisa tão simples. Tão simples. Levanta do teu lugar aí. Vamos fazer um exercício prático aí. Rapidinho, levanta do teu lugar, levanta do teu lugar. Agora, sem olhar para trás, deixa aí a carteira aí virada. Sem olhar para trás, senta. Pode sentar sem olhar para trás. Pode sentar, senta. Meu irmão, isso é fé. Pronto, você usou a fé. Está usando fé. Pronto, você está usando a fé, meu querido. Você não está vendo, mas tem a certeza de que está ali. E sabe de uma coisa? Você não está vendo o seu milagre, mas você tem a certeza de que Deus já liberou ele para você. E você segue a obediência, porque ele vai fazer. Amém? Nossa, esse é um tema que eu fico muito empolgado. Existem alguns exemplos de homens que usaram a fé. Não importa o tamanho da ação, você vai precisar de fé. Por que eu falei isso? Em Hebreus 11 fala de testemunhos de fé. E num dos testemunhos de fé eu estava lendo, nossa, Abraão sacrificou o filho dele. Meu irmão, precisava de muita fé mesmo aqui, viu? Enoque foi transladado. Eita, compadre, tu é doido, mano. Aí quando eu cheguei em Jacó, eu li assim. Quando eu cheguei em Jacó, eu li assim, ó. Pela fé, Jacó abençoou os filhos. Aí eu, que mais fácil, né? Mais fácil, abençoar meus filhos todo dia. É porque a gente pensa que exige uma força extra. Não, gente. Sabe de uma coisa? Se o nosso coração crê, tão simplesmente, assim como você abençoa um filho, assim como você se sentou agora, você pode transportar uma montanha de lugar, cara. E eu acredito, tipo assim, você olha pra mim assim, pastor, por que tu não foi transladado ainda? Você não sabe da minha vida? Eu não quero falar isso. Tá, gente, vamos mudar aqui um pouco da... Mas eu quero te dizer que Deus, ele quer gerar essa fé em você. Que tipo assim, tem pessoas que dizem, se Deus não gerou, pronto, estou condenado, morri, Deus não vai gerar fé mais nunca, eu não mereço, tá entendendo? Não, gente. Deus, ele tem paciência com a gente. Ele está desenvolvendo, ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, ele tem paciência às vezes com tuas burradas, às vezes com tuas escolhas erradas. Mas ele tem paciência até o dia em que você vai acordar do seu juízo e vai dizer assim, meu irmão, tem algo mais profundo em Deus e mais interessante nele do que qualquer outra coisa que existe. Eu quero descobrir o que existe nele. E existe um exemplo para mim que me marcou demais. A gente às vezes prega sobre fé apenas no âmbito da saúde física. Mas existia um cara que ele foi transformado radicalmente pela fé. Ele foi transformado radicalmente pela fé. O seu nome é Martinho Lutero. Gente, se Martinho Lutero ele não tivesse a ânsia que ele teve no coração, eu e você talvez não estivéssemos aqui. Talvez até estivéssemos, que Deus levantaria outra pessoa. Os planos de Deus, eles não são frustrados. Mas glória a Deus porque existiu ele. Se você for estudar sobre a vida de Martinho Lutero, desde a sua infância, não era um menino que foi... teve um carinho pela parte dos pais. Desde pequeno foi uma criança medrosa, retraída. E ele sempre teve aqueles problemas. Até quando ele alcançou a fase jovem adulta, ele desejou ir para um monastério. E quando ele estava lá, é interessante, eu lendo sobre a biografia de Martinho Lutero, existia um tripé que ele caminhava sobre ele.
Olha o tripé, olha o doce tripé. Jejum, frio e vigília. Meu Deus do céu, eu tenho que... O tripé dele. E sabe o que é que falavam sobre ele? Que ele imputava sobre ele severas condenações, severas penitências. E ele lia sobre pessoas que falavam da graça, mas misturavam com lei, tá entendendo? Então, e ele tinha, o desejo do coração dele era mais do que aquilo. Esse livro diz que ele, depois que acabava o seu período de penitência, ele ficava prostrado diante de um muro sem fim. Isso é como se fosse a distância dele para com Deus. Ele não encontrava. Sabe o que... Eu até decorei essa palavra em latim, operas legis. Isso foi o que libertou o cara. E que também, não tenho tempo de... Não tenho tempo de falar, né, da história do Martinho Lutero agora, né? Mas aconteceu um furdunço, né, naquele tempo lá, porque ele falou isso. Porque todo mundo diz, não, o homem ele tem que também fazer a parte dele, tá entendendo? Mas Martinho Lutero, ele disse, não, a Bíblia diz que é pela fé e apenas pela fé, sem obras da lei. Sem obras da lei. Não, mas você tem que fazer isso. É sem obras da lei. Meu irmão, quando o cara entendeu isso, esse homem virou um leão, meu irmão. Ele saiu e ele foi para Alemanha, ele foi para Roma, que era o centro lá da Igreja Católica, e ele trouxe a maior revolução que hoje eu e você somos fruto dela. Hoje eu e você estamos aqui. Olha o que a fé gerou no coração de um homem. Ele diz assim, meu irmão, eu acreditei nisso. Não é pelas obras da lei, não. Ele já fez tudo o que eu preciso para ser justificado. Então apenas eu vou crer. Eu apenas vou crer. Outro exemplo também que eu peguei aqui, dentre outros vários, é de Josué. Em específico, no capítulo 8 do livro de Josué, fala que após uma derrota que ele teve de uma cidade que ele iria conquistar, Josué chora e o povo perece, ele descobre o traíra, né? Acontece o apedrejamento do traíra e por aí vai. Quando ele vai de novo, o Senhor fala o seguinte, atenta para os verbos, sobe lá, porque eu já te dei. Como já deu? Como eu tinha dado para ele, se naquele tempo, lá naquela ocasião, lá, o povo inimigo ainda estava nas terras lá, como já deu? Porque o nosso Deus trabalha na eternidade. E eu quero te dizer que Deus, ele já te deu o que você precisa, meu irmão. É só você se posturar com fé e ir conquistar e fazer como Josué fez. Existe uma montanha para você conquistar. Oh meu Deus, lá tem gigantes terríveis e grandes, mas nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para o nosso Deus, a Bíblia diz. A Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, ele já era. E não há ninguém que livre alguém das mãos dele, porque operando ele, quem vai impedir, meu Deus? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Essas são as palavras, cristãos. Eu não sei o porquê que você não está dando glória a Deus nesse momento. Eu não sei porque você não está levantando as suas mãos nesse momento. Eu acredito que você não chegou na plenitude daquilo que Deus quer que você chegue. Mas eu estou hoje aqui como um sinal de alerta, para que você se acorde, se levanta no teu lugar, levanta as tuas mãos e diz, eu recebo isso. Eu quero isso. Eu sei que o ar-condicionado daquele friozinho gostoso, meu Deus, eu quero ficar aqui não, mas faz alguma coisa, libera a palavra, faz como o pastor falou. Agora eu vou entrar aqui no que Deus me trollou, exercendo a minha fé. Deus, ele primeiro fala a sua palavra. O primeiro passo é o que? Ouvir a sua palavra. Você está aqui na sua casa aqui, bota lá uma pregação do pastor William, tá entendendo? Você está na sua casa aqui, bota lá uma pregação de alguém, bota o Cid Moreira falando a palavra. A fé aquela palavra vai entrando e você vai começando a se tonificar, e você vai começando a ter força, e você vai começando a recobrar as suas forças depois de uma batalha. Meu irmão, depois que você sai daquele momento de escuta, de absorção da palavra, não tem inferno nenhum que fique diante de você. Não tem muralha nenhuma que fique de pé diante de nós. Exercício da fé, meu irmão. Às vezes o diabo ele quer enganar a gente, tá entendendo? Segundo passo, o poder daquela declaração. Não vou nem entrar muito nisso, porque você já viu o pastor falando. É ouvir a palavra de fé e depois falar. Porque vai acontecer, não, nossa, eu escutei aqui, legal, ó.
Não, meu irmão, declara, fala. Tá ruim, meu irmão, você tá liso, olha para a carteira, meu irmão, tem um centavo. Meu Deus, eu profetizo que nessa carteira aqui, a menor nota vai ser uma onça. Aí eu canto aquela música, né? Quem dera ser um peixe, né? Mas não! Por mais difícil que a circunstância seja, nunca libere palavras de incredulidade. Onde falta fé, sobra incredulidade, gente. E o que você foca se expande. Então nunca libera não, tá de Deus. Não diz que tá difícil, diz que tá de Deus, tá bênção, meu irmão. Ó, eu vou dizer para vocês, o problema vem até nós, sabe por quê? Porque Deus ele está desenvolvendo em nós a capacidade de paciência, de confiança nele. Então se o problema vem diante de você, não rejeita não, irmão. Abre os peitos e diz, vou resolver esse problema na força do Senhor, porque Deus já me dá a condição de resolver ele. Amém? E por fim, continuar a obedecer. Você não pode apenas ouvir e declarar, você tem que continuar, tem que ter uma vida cultivando esse exercício que eu te passei aqui agora. Minha conclusão é que Deus, Ele quer que nós desenvolvamos a nossa fé. E como, para finalizar aqui, eu quero contar um testemunho. Eu não sei se o meu testemunho aqui está... Meu testemunho! Olha o meu testemunho! Olha o meu testemunho! Olha o meu testemunho, está comendo meu testemunho. Gente, a minha esposa, desde a adolescência dela, ela ia fazer os exames de rotina no ginecologista, e todos os ginecologistas dela diziam que ela não poderia ter filho, né? E... Ai, meu Deus... diziam que ela tinha ovário micropolicístico. E, gente, não apenas diziam, tá? Tinha lá a ultrassom constatando. Tá aqui, ó. Diz que o ovário dela era cheio de aqueles cistozinho pequeno. E ela não podia ter filho. E quando a gente aprofundou mais nos exames, o médico disse que ela poderia ter endometriose. Que ela tinha que não pensasse em ter filhos, porque tinha que fazer primeiro vários exames, uma série de tratamentos, para ver se poderia ter filhos, né? Aê! Tá aqui, é isso aqui, ó. O médico disse que ela não podia gerar. Eis aí o milagre. Gente, como testemunho, todas as vezes que a gente lembrava desse problema, eu tocava no ventre dela e eu sempre profetizava, você não tem nada. Você vai gerar um filho, vai ser saudável, vai ser bênção. Meu irmão, foi uma gestação daquelas, outra gestação tem, né? Gente vomitando, né? Tem aquele negócio todo. É normal isso, mas... Quando eu soube que a Jamile estava grávida, eu disse, meu Deus, Deus é fiel. E antes dela estar grávida, para afirmar o testemunho, o médico que fez a última ultrassom nela disse, minha filha, você não tem nada não. Os seus ovários são como ovários de uma criança. Não tem nada aqui. Gente, se você não se alegrar, não é por causa de mim, é por causa de você. Você pode entrar por essa porta, você pode entrar por esse favor. Você pode entrar. Se você que é mamãe, está tentando há alguns tempos aí, não está conseguindo gerar filhos, eu quero liberar essa palavra para você, você vai conseguir gerar filhos. Porque você não serve a um Deus morto, você segue a um Deus vivo, você segue a um Deus que pode todas as coisas, amém? Eu quero orar por vocês agora nessa manhã.